X-Men 97 chegou ao quinto episódio e me arrisco a dizer, sem sombra de dúvidas, o melhor de toda a temporada até o momento. E agora bora para nossa análise de primeiras impressões. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o quinto episódio de X-Men, que teve diversas surpresas e teve também um final assim daqueles que realmente me fez chorar, né? Eu chorei, não consegui segurar. Então antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também avisar que tem spoilers deste quinto episódio aqui. Se você ainda não viu, vai lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá. Recados dados, bora começar. O episódio em si, ele mostra um documentário, né, uma reportagem que a televisão norte-americana está fazendo na mansão Xavier para ajudar na aceitação dos mutantes, para falar um pouquinho mais sobre os mutantes agora que Genosha finalmente foi aceita como uma das nações da ONU. Genosha, que inicialmente neste universo aqui de X-Men 97 era uma terra que atraía mutantes para escravizá-los, agora aparentemente é o paraíso perfeito para os mutantes poderem viver e usarem seus poderes livremente. Ali os mutantes têm um lar, têm um local onde eles podem se expressar e onde eles são aceitos, porque praticamente todo mundo ali é mutante e quem não é mutante ali, por exemplo, a Moira é alguém que ajudou na causa mutante desde sempre, então eles podem fazer o que eles quiserem, né? E aí nisso, enquanto os X-Men que ficaram nos Estados Unidos estão participando desse documentário, dessa entrevista, com o Fera ali indo de boa e o Ciclope, depois a gente chega nele lá um pouquinho mais tenso, nós temos Magneto, Gambit e Vampira, o triozinho amoroso da temporada, indo a Genosha, né? Porque agora o conselho precisa de um líder para assumir esse posto e o Magneto é quem eles querem que governe. Esse episódio tem muitos rostos familiares de mutantes, a gente vai falar deles mais pra frente em threads nas nossas redes sociais e talvez até em um vídeo aqui, mas algumas coisas interessantes que a gente nota chegando em Genosha são: existem duas estátuas lá dos grandes líderes, dos grandes símbolos mutantes da história nessa briga por aceitação, nessa briga contra o preconceito, que são o Xavier e o Magneto, e os dois têm estátuas gigantes lá em Genosha. O Magneto lá é visto como um herói, tinha muitos cartazes de Magneto e Xavier, um deles que deu pra ver nitidamente ali é com o Magneto de perfil assim e o dizer Freedom, liberdade, porque ele, assim como Xavier, são os libertadores dos mutantes, cada um na sua luta, né? Eles são idolatrados por todos os mutantes e os X-Men também são vistos como heróis, como celebridades. Então quando a nave está chegando com o Magneto, a Vampira e o Gambit, a nave dos X-Men, a gente vê os mutantes de Genosha apontando, falando, nossa, são os X-Men, não sei o que, não sei o que lá. Então isso é bem legal. E uma coisa também muito foda é que a líder do conselho de Genosha, antes da chegada de Magneto ali, é Madelyne Pryor. Madelyne Pryor, a clone da Jean Grey, né, que teve um episódio também fantástico ali no terceiro capítulo de X-Men 97. Ela tem todas as memórias da Jean, até mais vivas nela do que na Jean atualmente. A gente tá lembrando aos poucos, né, mas ela tem tudo isso muito vivo. Então, ela se lembra de o passado das duas, até o momento em que ela é criada, Madelyne Pryor é criada, é exatamente o mesmo. E elas também têm ali algum link neural aí que ajuda elas a se confundir em algumas memórias depois, né? Antes da Jean voltar, mas depois da Madelyne ter sido criada. E por isso ela foi escolhida para ser a líder do conselho de Genosha, porque ela é uma X-Men, né? Então isso daí também é bem legal. E nós temos o retorno dele, o Noturno. Tinha muita gente perguntando quando que o Noturno vai aparecer nas redes sociais, em todos os posts que a gente fazia de 97. E ele finalmente chegou e ele é um líder, né, um conselheiro religioso aí em Genosha. Para quem não se lembra, quando ele aparece na animação clássica, ele vivia em um mosteiro e ele é realmente esse caminho para o cristianismo, para o catolicismo. Ele é alguém muito fiel e ele ajuda também o Wolverine a lidar com esses sentimentos em relação a Deus. Então é bem legal quando o Noturno chega na série original e vê que ele está mantendo também esse papel, né? A Madelyne fala que ele é ele cuida de todas as religiões ali de Genosha, né? Tem uma diversidade muito grande, cada pessoa acredita numa coisa e o Noturno, ele tá ali também para direcionar essas pessoas, para cuidar de tudo isso, para que caminhe bem, sempre também com aceitação, né? Os mutantes, eles sofreram muito preconceito e sempre lutaram contra isso, não teria por que eles também nutrirem algum aspecto, alguma espécie de preconceito religioso ali. Então o Noturno tá lá para fazer com que todas as religiões sejam aceitas e convivam bem. E é muito bom que ele já chega e vai direto na Vampira e no Gambit, porque na missão que o Noturno é apresentado na animação clássica,
clássica, quem estava lá era a Vampira, o Gambit e o Wolverine, né? Eles estavam em umas férias ali, o Wolverine foi de vela mesmo, ele até brinca com isso lá na época, e aí eles acabam tomando conhecimento desse mito, dessa lenda aí que as pessoas chamavam de um demônio que vivia no topo das montanhas. Eles vão olhar, era o Noturno, eles salvam o Noturno e se tornam grandes amigos. E agora, quando ele vê os dois ali, o Gambit e a Vampira, ele já vai, já abraça. É muito fofo essa cena. E ele começa a mostrar Genosha pros dois. E eles vão amando tudo, né? O sonho de todos os mutantes estava vivo ali na frente deles. Os mutantes usando os poderes livremente na rua, fazendo espetáculos, shows, brincando, sobrevivendo, vendendo a comidinha ali, fazendo a sua calda de chocolate e tudo mais. Então é realmente fantástico. E aí, quando a gente chega no Conselho de Genosha, nós temos outros líderes mutantes ali. Nós temos Calisto, que é a líder dos Morlocks. Nós temos também membros do Clube do Inferno, como a Emma Frost, que é uma telepata também extremamente poderosa. Nós temos a Moira, que é uma humana, mas uma humana que sempre ajudou na luta dos mutantes. Então o Conselho de Genosha ele é formado por alguns líderes de grupos mutantes aí, sejam eles bons ou ruins, porque agora eles precisam de um lugar para conviver, um lugar para que todos eles sejam aceitos e possam ficar em paz. Que eles vêm com a proposta ao Magneto de ser o novo líder, o rei de Genosha basicamente, né? E o Magneto tem uma condição para isso, que a Vampira seja sua rainha, né? A relação deles dois e do Gambit ali continua desenvolvendo, sempre com a alfinetadinha do Gambit pro Magneto, do Magneto pro Gambit, a Vampira ali no meio dos dois. No começo do episódio, o Noturno fala pro Gambit: toda vez que vocês se olham, dá pra gente sentir aqui a parada, tá ligado? Então a gente vai vendo que a relação realmente mais profunda é da Vampira com o Gambit. Só que a Vampira com o Magneto é uma parada de toque, né? Ela consegue tocar nele quando você não consegue tocar no Gambit. O Gambit ele também tem poderes de natureza física, né? Então ele pode sim, nos quadrinhos ele até consegue criar, desenvolver alguma coisa que também permita que ele toque, que ele resista ao toque da Vampira, né? Uma espécie de capa também, assim como o próprio Magneto faz. E aqui nesse episódio a Vampira explica como isso funciona. O magnetismo protege a pele do Magneto como se ele estivesse usando uma capa invisível. Então por isso que ele consegue tocar a Vampira, beijar a Vampira e tudo mais. Em paralelo a isso, lá nos Estados Unidos está tendo a entrevista, todos os mutantes indo bem, a Jubileu falando umas palhaçadas dela ali, o Fera mandando bem demais, e aí vai o Ciclope da entrevista. O povo quer saber, é claro, de romance, todo mundo gosta de ficar sabendo dos romances dos outros, fofoca e tudo mais, e quando chega nesse assunto, né, a gente vê que ele e a Jean Grey não estão se falando direito, a coisa tá difícil lá, justamente por tudo que aconteceu com a Madeline, que é a clone dela, por ele ter tido um filho com a Madeline, por ele não estar sabendo muito bem como reagir depois de ter perdido o seu filho, que é o Cable, e daqui a pouco a gente chega lá, né? E nesse paralelo, enquanto ele tá dando a entrevista pra falar disso, ele começa a ficar puto, começa a falar um monte de coisa, começa a xingar a humanidade, a Jean Grey, ela tá lembrando das coisas, lembrando das memórias com o próprio Ciclope, quando o Wolverine chega lá e ela lasca um beijão nele, cara. Eu não lembro na animação clássica deles terem se beijado, a Jean Grey e o Wolverine, e aqui eles se beijam, né? O Wolverine, que sempre quis isso, no momento em que ele tem, ele diz em prol ali do Ciclope, mostrou que é amigão mesmo, deu uma furada de olho. No episódio anterior ele tentou também, né? Só que aí a Jean falou: não, o Ciclope tá em perigo, eu vou lá ajudar ele. E aqui ela que foi e beijou ele, e aí ele virou as costas e falou: ó, Jean Grey e Ciclope, uma coisa só, vai lá falar com ele, é nóis, não sei o que lá. Pronto, acabou. E aí depois eles vão, a Jean e o Ciclope, eles fazem as pazes ali. Só que no momento que eles se beijam, a Jean consegue sentir que o Ciclope tem um link neural, né? Uma conexão telepática com a Madeline Prior. A conexão telepática que sempre deixou com que o Ciclope e a Jean Grey fossem mais unidos. Agora também é algo que ele tem com a Madeline, e a Jean Grey não sabia, né? E o negócio é muito louco, porque o Ciclope, tipo, meio que tava visitando ela. E aí a Jean fala: mano, o que é isso? O que tá acontecendo, cara? E ele fala: eu tava vendo se ela tá bem por conta do que aconteceu com o nosso filho. Ele é mãe do meu filho, cara, não sei o que. E a Jean Grey fica puta, e aí depois eles começam a ter mais um pouquinho de fofoca nas câmeras, na frente das câmeras. O pessoal tá lá filmando a DRzinha dos dois. O Fera bota a mão na cabeça, tipo, puta merda, tá ao vivo aí o bagulho, não sei o que. E aí a gente volta pra Genosha, porque agora vamos chegar no ápice do episódio. E este ápice do episódio, ele é marcado pela aparição do Vigia. Vocês estão vendo aí essa cena, esse print, exatamente no tempo de 20 minutos e 40 segundos do episódio, quando nós podemos ver o Vigia no céu. O Vigia é aquele que vê tudo e não pode interferir. Para ele aparecer aqui é que ia dar uma merda grande, ia dar algum evento que ele precisava presenciar com essa forma ali mais próxima, né, de uma maneira mais presente.
só que de novo sem interferir. Então a gente já podia, quem viu ele, né, porque é muito difícil de ver, eu só vi depois, né, não vi na hora do episódio, mas quem viu ali a presença dele já nessa hora já podia imaginar que ia dar merda. Quem não viu também podia, porque a coisa tava escalonando, sempre quando tá tudo dando muito certo assim, a gente sabe que tem algum perigo rolando. Aí começa o baile, a Madeline vai lá tentar consolar o Gambit, porque o Gambit teve uma conversa com a vampira onde ela fala de que aceitaria o convite do Magneto de ser a rainha de Genosha, né? Então ela ficaria com ele. Ela explica essa parada do toque, que por mais que o amor dela pelo Gambit e do Gambit por ela sejam realmente maior do que o que ela sente pelo Magneto, o Magneto pode tocá-la, né? E aí o Remy fala, tem algumas coisas que são mais profundas do que o toque. E ela fala, não pra mim, porque o grande sonho dela era esse. Só que quando ela toca o Magneto, ela beija ele ali na frente de todo mundo, naquele baile maravilhoso, só mutante estiloso ali, ela vê que ele estava certo, né? Então ela decide ali, tipo, pede desculpa pro Magneto, decide ficar com o Remy, mas nada disso dá certo porque, em paralelo a isso, o Remy, quando viu ela beijando o Magneto, já vazou e a Madeline Prior saiu. Ela estava passando mal, né? Ela começou a sangrar o nariz, ela sentiu alguma coisa muito tensa chegando e quando ela sai, ela dá de cara com o filho dela, o Cable, só que vindo do futuro. Pro Cable estar ali também, né? Se o Vigia já não era um alerta vermelho absurdo, né? O Cable estar ali é outro. O Cable vem desesperado, querendo tirar todo mundo dali. Aí depois ele vê que não vai dar tempo e ele volta, mas não antes de se despedir da mãe dele, né? Ele pede desculpa, ele fala, desculpa mãe. Ele sabe que aquela é a Madeline, ele sabe que aquela é a mãe dele. Por quê? Porque quando ele era bebê, ela colocou ali na mente dele, ela cravou na mente dele as memórias dela e do Ciclope para que ele nunca se sentisse abandonado. Isso funcionou. Ele sabe exatamente quem é Madeline Prior, a mãe dele. E ele chegou nesse tempo não para ver a mãe, né? Mas para avisar de uma tragédia que estava vindo. E quando ele tá sumindo, por quê? Porque ele não voltou tempo suficiente para conseguir consertar tudo. As coisas vão ficando verdes, né? Vai vindo uma luz verde muito forte, ele pede desculpa para Madeline e desaparece no mesmo momento que tem uma explosão gigante de tiro de sentinela. Então o que aconteceu? É algo que acontecia sempre também nas viagens do tempo na animação clássica, só que a gente estava vendo pelo ponto de vista do viajante, então a gente sabia o que estava rolando. Ele volta num determinado momento para evitar algo, só que ele não volta tempo suficiente, então ele não consegue evitar e ele volta pro tempo dele antes da merda acontecer para que ele tenha uma nova chance de consertar tudo, né? Então como a gente viu ali o Cable chegando e vazando, foi isso que aconteceu. Ele voltou, mas ele deveria ter voltado, sei lá, algumas horas antes, né? E aí quando ele sai já tá vindo o tiro de sentinela, já pega a Madeline ali de cara, né? E depois estoura todo o baile, estoura todo mundo que tava ali dentro e começa um caos absurdo. Era basicamente uma emboscada, não sei qual a parcela da humanidade que estava participando disso, mas vendo todos os mutantes celebrando em um lugar só deles, com só mutante ali, seria mais fácil para esses radicais humanos aí, para esses terroristas, atacarem de fato e conseguirem neutralizar o maior número de mutantes possíveis. Então, ali chega o molde mestre já atualizado, gigantesco, liberando um monte de sentinela em Genosha e começa o massacre. Aquilo ali é um massacre. Muitos mutantes não têm a mínima chance de defesa. Pedaço de prédio caindo em cima de todo mundo. A vampira mesmo ficou soterrada, só que ela é extremamente poderosa, conseguiu se libertar. E aí a treta começa a escalonar num nível absurdo. A gente não vê o que acontece com a Madeline, não dá pra saber se ela morreu ou não. Ela tava na frente ali da explosão, só que ela também é um pouco mais poderosa, poderia conseguir se defender, mas tem muita gente que realmente já foi de base aqui. Entre as mortes nós temos ali a Callisto, que era a líder dos Morlocks. Os Morlocks são aqueles mutantes que em Nova York, nos Estados Unidos, eles viviam no esgoto porque eles fisicamente foram afetados pelas mutações e eles não podiam nem andar na rua, né? Então se você é um mutante tipo Ciclope, você bota seu óculos, anda na rua, ninguém vai falar que você é um mutante. Só que se você era um dos mutantes ali dos Morlocks, a sua aparência já entregava, então eles não podiam nem sair, né? E o Magneto salva eles no primeiro episódio, aqui no segundo episódio, eu acho, de X-Men 97. E aqui de novo, aquele menininho Morlock, ele fala, ele tá lá com medo, soterrado, e aí os outros Morlocks falando, ninguém vai vir salvar a gente, os X-Men não são nossos amigos, sei o que. E ele fala, a gente vai ser salvo sim, ou pela Callisto ou pelo Magneto. O Magneto falou pra eu nunca mais ter medo, né? Que eu nunca mais teria medo. E aí o Gambit chega ali, muito foda também as lutas, o Gambit lutando, o Magneto lutando, foram sensacionais. E a Vampira
vendo os dois amores da vida dela ali apanhando os sentinelas e também ficando toda cheia de raiva tentando resolver tudo sozinha porque ela tem poder pra isso, também foi fantástico. Sempre bom a gente lembrar que a vampira aqui pode voar e tem essa super força absurda porque ela adquiriu os poderes da Capitã Marvel. Então ela já tem esses poderes de forma permanente porque ela segurou muito tempo na Capitã Marvel, né? Então dividiu os poderes ali para as duas. Então por isso que ela tem essa força também absurda. Aí a treta segue, o Magneto ele é identificado como uma ameaça nível ômega, assim como aconteceu com a Tempestade no primeiro episódio, só que a entrada não foi tão sensacional, né? A da Tempestade foi fantástica porque eles prepararam um ápice ali. Aqui não, aqui o Magneto ele já estava sob ataque, ele já estava tentando se defender, ele já estava apanhando muito porque ele se tornou o foco, né? Ele era o mutante mais perigoso dali, ele era a ameaça nível ômega daquela região, daquele local. A gente teve outros mutantes aparecendo rapidinho que são classificados como nível ômega nos quadrinhos da Marvel, isso aí também é assunto para outra hora, mas não sei, né, não lutaram, não se envolveram, não foram identificados pelos sentinelas, talvez apareçam depois ou talvez eles só estavam ali realmente para ser easter egg. Mas aqui o Magneto é quem atrai toda a atenção dos sentinelas, ele vai segurando o máximo que ele pode, ele usa um trem de chicote para ir dando ali no molde mestre, nos sentinelas que estavam atacando ele. Mas é muita gente contra o Magneto. O Remy também é muito bom, né? Que eles têm essa picuinha por conta da vampira, mas eles dois se respeitam muito também. Então, no momento de treta, o Magneto chega e fala: Gambit, quantos são feridos? Aí o Gambit já responde, aí os dois já saem pra treta. Então, é realmente muito foda. E quando o Magneto tá lá, tentando proteger os Morlocks, abraçando o menininho Morlock, muito fofo, muito fofo. O Magneto realmente é um herói mutante. Essa série tá fazendo com que a gente veja a real faceta do Magneto. Ele é um extremista, assim. Em diversos momentos ele vai escolher a vingança, ele vai escolher a violência. Mas ele é um líder mutante, ele quer o bem do povo dele. E ele protegendo os Morlocks é muito simbólico. E aí ele vai se segurando, a vampira tenta tirar ele ali, ele fez um campo de magnetismo, mas os sentinelas estão usando todos os poderes deles ali para destruir o Magneto. É uma ameaça a nível ômega. A vampira tenta ir, o Gambit segura ela e o Magneto também. Então os dois estavam protegendo a vampira. O Magneto lança eles dois, o Gambit fala, ele tá protegendo a gente, não sei o que. E depois, o campo de força que o Magneto estava usando para se proteger cai e o sentinela diz: ameaça a nível ômega neutralizada. Aí continua a treta agora com a vampira e o Gambit tomando a frente de tudo, né? O Noturno salva eles ali, fica fudido, mas não morre. E aí o Gambit ele toma uma aqui, só que encostou no Gambit, amigo. Encostou no Gambit, ele vai energizar. E aí ele energiza tudo aquilo e ele gera uma explosão em todo o sentinela, o molde mestre estourando, todos os sentinelas estavam conectados ali, uma grande explosão que acabou com essa invasão dos sentinelas em Genosha. O Gambit ele salvou os mutantes que dava para ser salvos, aí os que ainda estavam vivos, né, gerando aquela destruição em massa no molde mestre, acabando com os sentinelas, mas ele aparentemente, eu não digo que se foi no processo, porque a gente ainda tem viagem no tempo, o Cable pode voltar um tempinho antes, então o próximo episódio pode mostrar o Cable chegando antes. Pode o Gambit não ter morrido de fato, mas nós temos aqui uma cena final também absurda. Depois dessa explosão, a vampira está segurando o Gambit completamente arrebentado. Então aparentemente o Magneto está morto porque os sentinelas falaram que a ameaça nível ômega foi neutralizada. E o Gambit também porque ele gerou uma explosão gigantesca no molde mestre que também acabaria levando ele, né? Ele tem essa imunidade até por ser um poder dele, ele tem uma resistência talvez um pouco maior, mas isso não adiantou de nada também, porque quando ele cai, deve cair também um monte de escombro e tudo mais, de escombro, né? Ele tava com um rombo aqui na barriga quase, né? Na região do tronco aqui, o bagulho bizarro, então é realmente muito difícil. E quando a vampira chega no Gambit, ele já morto, ela já segurando nele com as mãos dela mesmo, foda-se. Ela fala uma referência também a Wanda e o Visão, né? Eu não sinto você. Então a vampira escolheu o seu amor. Ela escolheu ficar com aquele que todos estavam torcendo, né? Que é o Gambit. Só que ela não teve tempo nenhum de aproveitar isso. Um momento catastrófico que leva a nossa emoção ao máximo, né? Eu realmente chorei ali no finalzinho do episódio. E que mostra o tamanho dessa série, né? Uma animação que na semana passada teve meio que um episódio de interseção. Focou mais na Tempestade tentando recuperar os poderes e na Jubileu em uma aventura no Mojoverse. Esse daqui foi pros caralho. Um golpe em Genosha, né? Uma invasão sentinela que acabou com boa parte dos mutantes que vivia ali feliz e no seu canto, sem atrapalhar ninguém, longe de todo mundo, em uma ilha isolada.
É assim que eu termino o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, curte aqui e semana que vem tem mais. Sugar. I I can't feel you.